A graça e a paz, amém? Hoje nós vamos meditar um pouco sobre texto bíblico de Abacuque, no capítulo 3. Mas nós temos um cântico aqui, no título do cântico, nós temos o versículo que vamos tirar dele a meditação dessa noite. Vamos esperar aqui a projeção. Tem um versículo, Heitor? Vamos esperar. E vamos orar antes de ser colocado ali no projetor, o texto desta noite. Senhor Deus, obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu nessa noite, nesta casa de oração. Pelos louvores que foram entoados, pela vida da família, Marcelo, Marcília, Letícia, que o Senhor esteja com essa família, conduzindo os passos e orientando cada dia. Obrigado pela vida de todos os membros e congregados, que a Tua palavra possa nos ensinar nessa noite. Tu sabe, Deus, das minhas limitações, mas usa-me como instrumento do Senhor por meio do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje entregamos no altar a oferta que será enviada para missões mundiais. E certamente outras ofertas virão e serão encaminhadas para o trabalho missionário. Obrigado, Deus, porque esta igreja, apesar de não ter uma membresia tão grande, mas temos visão missionária. Ajudamos missionários que estão no campus, ajudamos seminaristas que estão estudando, e assim estamos fazendo a obra com a ajuda do Senhor. Obrigado, Senhor, que é um privilégio poder servir o Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós temos aqui um versículo de Abacuque, do capítulo 3, versículo 2. E aqui não é todo o versículo, é apenas uma parte do versículo. E esse versículo ele está dentro de um contexto da oração que Abacuque fez. E ele diz, toda a igreja, vamos ler juntos: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mais uma vez, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, que versículo bonito, um versículo da palavra do Senhor. Na tradução linguagem de hoje, desde o início do versículo, diz: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que esteja irado, tem compaixão de nós. Aviva-nos, Senhor, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Queridos, como a obra de Deus tem sofrido, poucos obreiros têm se levantado para os campos missionários. As dificuldades têm aumentado. Missionários que estão nos campos passam por lutas, enfermidades, escassez, são diversos os problemas. E nós precisamos orar como orou Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, aviva a minha vida espiritual. Quantas pessoas estão dormindo o sono, um sono espiritual. E nós precisamos orar, pedindo para que Deus
a viva obra, que proporcione isso também na nossa vida, que haja um avivamento. O avivamento é um protesto contra a frieza. O avivamento é um protesto contra a frieza, a indiferença, a morbidez, o mundanismo, o pecado. É voltar o caminho da obediência da palavra do Senhor. Há um esfriamento, há uma falta de avivamento. É um protesto contra a frieza. É um protesto contra o pecado. É voltar ao caminho da obediência da palavra do Senhor. É a conversão com profundo arrependimento. Isso é o avivamento, né? É o retorno ao primeiro amor. É lançar fora os deuses estranhos. É a reconciliação vertical e horizontal com o nosso Deus. É lançar fora os deuses, é a exaltação de Cristo, é o amor pelo irmão, é a vida de Deus sendo vivida em nós, através de nós. É o avivamento. O avivamento, ele nos desperta do sono. Há pelo menos 4 tipos de sono espiritual. O sono do desânimo, depressão, encontramos isso na vida de Elias. O sono da desobediência de Jonas, a partir do capítulo 1. O sono da morte, Lázaro, João capítulo 11, verso 11. Da concupiscência da carne, Sansão. E para todos os que dormem, o avivamento tem uma ordem: levante-se, levante-se para o Senhor, levante para comer, levanta-te para invocar, orar a Deus, levanta-te para receber a cura, levanta-te para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de um avivamento na família cristã. A igreja é o reflexo também da família cristã. Há muitas famílias que não têm mais momentos de culto doméstico, de oração, de enriquecimento espiritual. O avivamento é a fidelidade, é a obediência à palavra de Deus, é a pureza de vida, é vida de oração e qualidade de vida, é compromisso com o reino, é viver no Espírito, é uma vida frutífera, é uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro, é o avivamento. A vida frutífera, a vida cristocêntrica, a vida que tem maturidade espiritual, unidade no corpo de Cristo e o permanente beber dos rios da água viva do nosso Deus, é o avivamento. Há muito desânimo e depois da pandemia, as igrejas no mundo inteiro, muitos foram embora. Eu estava falando hoje com o Brendo, por onde anda essa pessoa que um dia esteve aqui? Não sei. Então, queridos, a frieza está tomando conta. É muito conveniente ouvir uma palavra que levanta a autoestima, que você sai daqui encorajado, cheio de... Mas a palavra de Deus, nessa noite, ela tem esse objetivo de despertar, para que haja avivamento. E por que precisamos de avivamento? Por que precisamos? Muitos cristãos estão acomodados, achando que sua vida está boa assim.
Deus não está satisfeito, Ele quer agir com muito mais poder entre nós. Daí a necessidade de avivamento. Por que o avivamento? Porque muitos cristãos estão acomodados, vida boa. E Deus quer realizar muito mais através de nós, no nosso meio, porque é bíblico. O avivamento não é fruto da imaginação do homem. O despertar, ele tem a sua origem na palavra de Deus, porque a hora em que vivemos é marcada por tremendos desafios. É necessário o avivamento, porque esta hora, a hora que estamos vivendo, é marcada por tremendos desafios. A minha esposa estava dizendo agora, a Marinei, quando nós estávamos vindo, que a Naila, nossa filha, disse que está vindo outro vírus. Eu não quero mais nem saber de vírus. Todo dia aparece um novo. Vai para lá, né? Vou confiar em Deus e viver a vida. Não vai acabar de ter vírus, não. O resto, quando tiver mundo, vai ter vírus. Mas desafios, porque o avivamento, os desafios, a hora que estamos vivendo é de frieza espiritual, de indiferença, frouxidão moral. Há uma frouxidão moral, quebra de princípios éticos, mentira, corrupção. Hoje eu estava falando com os juniores sobre a questão de ser verdadeiro, de não mentir. Então, por isso que é necessário o avivamento, porque a hora que estamos vivendo é uma hora difícil. Porque o avivamento, precisamos de avivamento, porque é o mover de Deus no meio do seu povo. Estamos cansados de métodos humanos. Aparecem métodos humanos e nada se resolve. Aparece um político, esse será a solução, e aí entra num colapso pior ainda. Então, olhando de um modo geral, os métodos, os projetos, os programas humanos são falhos. Estratégias humanas é só barulho e nada de fruto. Por isso precisamos de um avivamento de Deus nas nossas vidas, em sua vida, na igreja de Deus, porque não é possível confiar nos homens. Por que precisamos de avivamento? Porque é o desejo do coração do povo de Deus. Todo cristão comprometido, enganjado, compromissado, interessado no reino, ele aspira, ele deseja a volta de Cristo, ele deseja que a justiça de Cristo prevaleça. Por isso que nós precisamos do avivamento. E como começar o avivamento? Começa com alguém interessado e disposto a pagar o preço. Alguém interessado e disposto a pagar o preço. No Antigo Testamento nós temos alguns reis. O rei Asa, segundo as Crônicas 15, pagou o preço da restauração. O rei Ezequias, segundo as Crônicas, capítulo 29. O rei Josias, segundo as Crônicas, capítulo 34. E no Novo Testamento, o grupo de discípulos em Jerusalém. E na história, os avivamentos da Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, China, Indonésia, Coreia. Na história dos avivamentos, sempre há alguém pronto para se colocar na brecha para que aconteça o avivamento. Então, queridos, o que Deus está nos ensinando nessa noite, você pode começar em sua casa.
um pouco da ausência, às vezes pode ser um pouco culpa minha, sua. Por isso precisamos em casa fazermos intercessões, pedindo para que Deus traga o despertamento, o mover dele na vida das pessoas. Há muita frieza, há muita indiferença com Deus. Então, como começar o avivamento? Quando alguém se coloca à disposição de pagar o preço. Você quer que sua família tenha ardor por missões? Você quer que sua família chore e ame a Deus profundamente? Comece a pagar o preço dentro da sua casa. E assim Deus vai mover. Queridos, é a palavra de Deus. E como começar um avivamento, não estou pensando apenas no âmbito da igreja coletiva, mas pensando em você e eu e na minha casa. Essa palavra, primeiro, ela tocou meu coração. Eu preciso de um avivamento, eu não estou conformado, eu acho que estou produzindo muito pouco, eu estou fazendo muito pouco. É por isso que eu estava ansioso para fazer alguma coisa no rádio, para alcançar mais pessoas, mas ainda eu me sinto um zero. Quero fazer mais. Então começa comigo. Um outro princípio para um avivamento, para um enchimento do Espírito, disposição para consertar. Primeiro eu preciso me dispor a pagar o preço. Agora, disposição para consertar. Quando Elias convocou a nação de Israel para uma volta ao Senhor, uma das suas primeiras atitudes foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Então eu tenho que ter essa disposição para consertar, restaurar, consertar, restabelecer. E quantas coisas precisam ser consertadas, colocadas em ordem? Alguns exemplos práticos. Restituição. Lembra do Novo Testamento, quando Zaqueu, após se encontrar com o Senhor, ele restituiu o que ele tinha roubado. Para o avivamento eu preciso consertar, eu preciso restituir. A quem roubei? A quem não paguei? É necessário devolução, confissão, acertar, envolver, pagar dívidas, dar explicações devidas. Muitas vezes a gente vive, machuca e sai machucando, mas no concerto do avivamento eu preciso voltar atrás, dar explicações, pedir perdão, pagar dívidas atrasadas, fazer concertos. E só assim Deus vai proporcionar uma vida alegre, cheia do Espírito. Perdoar e pedir perdão. Quantas pessoas estão cheias de mágoas, de rancor, estão dentro das igrejas e choram, levantam as mãos, esperneiam. O avivamento é necessário que eu volte atrás para fazer concertos, para consertar, para restaurar. Eu, quando estava pastoreando na Igreja Batista de Itapuranga, eu fui comprar numa loja e o comerciante disse: o senhor é o pastor dessa igreja? E falou o endereço. Sou. Pois é, aqui na nossa cidade, crente não paga a conta. Incrível que pareça. E esse reflexo dessa vida desajustada reflete dentro da igreja, reflete dentro da família, problemas diversos. O pecado é coisa séria. É preciso não só confessá-lo, mas também abandoná-lo, deixá-lo, romper mesmo com ele.
às vezes um mau hábito, um mau costume, um mau uso da língua ou certas amizades. Tudo isso precisa entrar numa linha de conserto para que recebemos de Deus um avivamento. Mau uso da língua, infidelidade. Queridos, a lista é muito grande. Às vezes, gastamos tempo com futilidades. Precisamos consertar isso. Tempo é ouro, é vida. Vida é movimento. E se eu perco a minha vida com coisa fútil, então eu vou só atrasando. E se eu quero experimentar um avivamento, um poder de Deus na minha vida, eu tenho que voltar atrás, consertar tudo isso, deixar as impurezas, as coisas que agradam os olhos, desejos pecaminosos. Muitas vezes preciso deixar até alguns tipos de novela, alguns tipos de filme, para que o avivamento de Deus possa ser real na minha vida e na vida da minha família. Porque o avivamento, mais um passo, pessoas prontas para perseverar. O avivamento não é fogo de palha, não é para pessoas imediatistas. O avivamento não temos que pagar um preço, e muitas vezes com lágrima, com renúncia, humilhação. O avivamento é resultado também de perseverança. O avivamento é quebrantamento, vida no altar, submissão, vida vazia, esvaziamento do eu. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, que muitas vezes nós estamos muito cheios do eu. E como aquela igreja em Atos vivia em comunhão, exalava o bom perfume de Cristo, Atos capítulo 4, e uma das fragrâncias que falamos aqui foi a unidade. E aquela unidade, ela foi constituída ali por meio de um preço, o sangue de Cristo. Quando Cristo morreu por todos, pelos ricos, pelos pobres, pelos mendigos, pelos negros, pelos brancos, por tudo. Mas unidade também, ela vem por meio do esvaziamento. Eu tenho que me esvaziar. E nós estamos cheios de muitas coisas. Precisamos deixar tudo isso. Pessoas prontas para perseverar. Avivamento é quebrantamento, vida no altar, submissão. E quais os resultados do avivamento? Depois que Elias restaurou o altar do Senhor, o fogo desceu do céu. Quando Josué pôs ordem no povo, levando Acã a confessar seu pecado, a cidade de Ai foi destruída. Quando a terra estiver preparada, a semente do avivamento vai nascer forte e bela, e os frutos serão lindos. Deus tem chuvas e nuvens e já estão carregadas para derramar sobre a vida dos seus filhos que experimentam um avivamento em sua vida. Queridos, precisamos de avivamento, porque ele nos levará a comermos o melhor dessa terra, o trigo fino, o mel, tudo de bom. Então, não aceite em sua vida uma vida conformada, acomodada. Não deixe que esse sistema desse mundo influencie você, lhe domine, se posicione. Quando Daniel se posicionou no sistema babilônico, se posicione diante de Deus, restaure o altar, clame
Eu gosto de dizer, o quarto que dormimos não é apenas quarto. Pode ser levantado ali um altar, aonde podemos nos prostrar ali diante de Deus e clamarmos a Deus pedindo misericórdia. Amém? Então vamos ler o versículo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque fez essa oração. Irmãos queridos, pode ficar de pé. Nós precisamos orar para que o Senhor aviva a obra. Nós precisamos clamar para que haja um avivamento nas famílias. Nós precisamos clamar, nós estamos com a juventude perdida e muitas vezes jogamos tudo isso para o governo. Nós somos responsáveis. Você, como cidadão dos céus e dessa terra e dessa cidade, avivado, cheio do Espírito, peça alguma coisa de Deus para ajudar a sua comunidade, as crianças, os idosos. Hoje eu fui na casa do avô do Herbert. O Herbert estava aqui. O avô dele está no estado gravíssimo em Goiânia, fazendo hemodiálise. E esses dias atrás ele chorou pelo avô. E o avô ficou aqui no SUS e já saiu daqui quase morto. Nós precisamos pedir de Deus: Senhor, abre os meus olhos, abençoa as minhas mãos, me fortalece a igreja, e assim vamos fortalecer as famílias, vamos ajudar na nossa cidade. Você tem enfrentado luta na família ou tem desafios? Ore, receba o avivamento de Deus. Amém?